Da ressurreição até o dia de Pentecostes, 50 dias marcaram o início de um novo tempo. Dias que transformaram homens comuns em testemunhas vivas do poder de Deus e que culminaram na maior promessa: o Espírito Santo. "50 dias rumo ao Pentecostes", em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Olá, seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus deste feriado 1º de maio, hein? Já começamos um novo mês e eu pergunto, este ano de 2025 tem sido marcado de que maneira para você? Você é uma pessoa que está caminhando, as coisas estão fluindo, as coisas estão paradas, as coisas na área profissional estão trancadas. Eu pergunto, como que está a sua carreira? Como é que está a sua vida financeira? Você sabe que em aliança com Deus, em pacto com Deus, você pode receber dele direções, ideias, visão, força para sair da situação que você se encontra. Acompanhe comigo esta matéria. Eu pergunto, você precisa de uma luz no fim do túnel? Para muitos brasileiros, as dívidas se acumulam. Nem tudo aquilo que você vê, você pode comprar. As dívidas nós resolvemos depois. A principal delas, entre a maioria, é do cartão de crédito. Segundo especialistas, o hábito de pegar empréstimos para pagar as dívidas só piora a situação. SPC é nome sujo, pensão que eu não consigo pagar direito. Outra pesquisa ainda revela que quase metade da população está endividada. Muitos se encontram em um ciclo sem fim de endividamento, como se ter dívidas fizesse parte de uma vida normal. Mas é preciso prestar atenção no orçamento, nas parcelas dos empréstimos e negociar as dívidas. Em geral, é recomendável que as dívidas elas não ultrapassem 1/3 da renda das famílias, porque acima de 1/3, a dívida acaba comprometendo as contas essenciais que são importantes para o consumo das famílias. O Jerônimo já negociou as dívidas uma vez e pretende fazer uma renegociação. Mas ele não se desespera e continua fazendo o que gosta. Eu vou pro litoral paulista, vou pro shopping aqui em Itaquera, né? Vou para outro shopping, então vou fazer minhas coisas que eu faço meu hobby, né? Andar de moto, passear, essas coisas eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Mas será que é possível sair dessa situação? Enquanto uns não se estressam com as dívidas, outros seguem tentando honrar com os compromissos. Dívida faz parte do nosso cotidiano, né? Tem sempre dívidas de água, luz, que vai sufocando a pessoa. Você se sente sufocado por causa das dívidas? Está desacreditado? Gente, eu quero passar energia para todos vocês. Porque o verde e amarelo vai brilhar de novo. Vocês podem ter certeza disso. Os 4 filhos do ex-técnico da seleção brasileira Zagallo entraram em guerra por causa da herança. Neste caso, os desentendimentos aconteceram porque Zagallo deixou metade dos bens para um filho e o restante para eles dividirem. Os 3 contestam a decisão do pai e as brigas seguem intensas, sem previsão de término. Eu tenho 4 filhos, mas o único que está se dedicando a mim nesse final de vida é ele, Mário César Zagallo. Muitos estão desacreditados, mas será que existe uma saída? Seja qual for o túnel em que nos encontramos, a possibilidade de encontrar a luz depende de nossas ações, da busca por ajuda e da perseverança. Para você encontrar a luz no fim do túnel, é possível?
Essa é a pergunta. E se você precisa de ajuda, de uma orientação à luz da palavra de Deus, você pode entrar em contato agora com a nossa central de atendimento espiritual, que é o telefone 48 3216-6162, o WhatsApp é o 11 3573 3500 para áudio ou texto, e a plataforma na internet é o pastoronline.com. Você que se encontra endividado, desempregado, você que se encontra numa situação terrível na área profissional, você sabe que em aliança com Deus você pode sair dessa situação. E na próxima segunda-feira agora, nós teremos no Congresso da Prosperidade com Deus algo muito especial. Nós teremos o grande clamor intitulado O Fim. Será o dia do fim do vazio. Por que fim do vazio? Quantas pessoas estão com as ideias vazias, as inspirações vazias, estão com a mente vazia, com a carteira de clientes vazia, com o comércio vazio. Você é aquela pessoa que diz assim, poxa, o meu comércio era cheio, eu tinha muitos clientes, muitos fregueses. Você era aquela pessoa, sabe, disputada, o seu produto, o seu serviço, a sua mão de obra era concorrida. Hoje, a sua vida econômica se encontra desta forma, se encontra vazia. Então, nós vamos determinar que Deus venha mudar essa situação nesta segunda-feira, agora dia 5 de maio. Nós estamos, então, no mês dos trabalhadores, porque hoje, 1º de maio, é o dia do trabalhador. Então, nesta segunda, nós vamos realizar uma bênção para todos os trabalhadores, não importa o ramo de atividade. Você é o nosso convidado. E, se possível, traga uma ferramenta de trabalho. E eu tenho certeza que tudo será diferente, tá certo? A gente vai falar mais a esse respeito, os horários estão aí no seu vídeo, o endereço também. Porém, vamos conhecer agora como estava a vida do Gleison antes do pacto com Deus. Como está agora, ele chegou a dever R$200 mil, mas deu a volta por cima. Antes de chegar na corrente da prosperidade, eu tinha um título de empresário, mas eu não tinha prosperidade. Eu tinha problemas, eu tinha dívida, eu tinha problemas espirituais, eu era uma pessoa escassa, extremamente escassa. Bloqueios judiciais, prejuízos, processos que se arrastavam na justiça, dívidas, nome sujo, carro em execução, em busca e apreensão, apartamento em execução judicial. E eu me recordo como hoje que eu estava em casa e chegou um oficial de justiça para entregar um mandato expedido para penhorar o nosso imóvel se não pagasse as prestações que estavam em aberto. Eu tinha acumulado mais de R$200 mil de dívida e era uma guerra, eu não sabia como fazer para pagar aquela dívida. Eu me recordo de um momento muito difícil que eu passei. Eu tinha um carro e ele estava em busca e apreensão. Não bastando estar só com busca e apreensão, eu estava chegando em casa num sábado e eu fui assaltado na porta de casa e levaram esse carro. E ali eu me vi numa situação de extrema dificuldade, porque eu tinha a dívida desse carro para pagar, as parcelas dele para pagar, e agora eu já não tinha mais o bem. Eu não tinha seguro para mim, para reaver esse valor que eu havia perdido. Realmente foi um momento bem difícil de solucionar, de achar um meio de solucionar esse problema. Ali eu estava realmente numa sinuca de bico, né? E isso me deixou por vários dias muito desmotivado, muito triste, angustiado. Eu não sabia como resolver o problema. Eu tive também uma situação que eu passei uma vergonha muito grande, que eu acho que essa é uma das maiores. A gente faz a compra, você pega tudo, coloca lá dentro do carrinho, do jeito que você quer, mas na hora que você vai passar no caixa, você vai passar o cartão, seu cartão não passa, não tem dinheiro para pagar. Foi uma situação bem difícil. Foi uma situação que eu olhei para dentro e falei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Que tipo de vida é essa? Que vida é essa que eu estou vivendo? Eu vivi isso, eu sou um testemunho disso, de viver esse momento. A dívida, o oficial de justiça, o carro em busca e apreensão. O meu filho usava roupas muitas das vezes doadas, né? E era um fundo de poço, era uma miséria total, uma escassez total. Foi assim que eu cheguei nessa corrente de prosperidade. Depois de muito sofrer, de bater cabeça, de tentar com a força do meu braço, através de um convite, e eu resistia muito, eu não queria vir,
eu cheguei nessa corrente da prosperidade com Deus. E ali eu entendi que eu precisava fazer um pacto com Deus, que eu precisava colocar a minha fé em ação, que eu precisava exercer a fé. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei a fé em ação e a minha vida foi completamente transformada. Graças ao pacto com Deus, não só uma empresa, mas hoje nós temos 3 empresas, 2 no ramo do transporte e uma na construção civil. Nós pagamos aquelas dívidas, os processos que se arrastavam, a gente resolveu esses processos, pagamos isso. Deus nos deu o nosso nome de volta, Deus nos deu liberdade financeira, Deus nos deu um apartamento dentro de um condomínio de alto padrão, condomínio fechado, Deus nos deu carro importado. Aquele que tinha sido lá roubado, que estava em busca e apreensão, eu resolvi, nós não devemos nada daquilo, já foi pago. Hoje o que nós temos, a importaria é pago, está pago à vista no nosso nome, nós não devemos nada para ninguém, nossos caminhões são pagos, nossa estrutura hoje de empresas vale mais de 2 milhões, nosso faturamento anual, ano passado foi mais de 3 milhões de faturamento, então assim, hoje Deus transformou a nossa realidade. Meu casamento hoje é abençoado, eu tenho uma esposa de Deus do meu lado, que me ajuda, que está sempre comigo, que caminha do meu lado. Nossa casa é abençoada. Nós viajamos, a gente viaja para onde a gente quer, a gente come o que a gente quer, a gente vai no restaurante que a gente quer. Sabe, eu tenho uma vida abençoada, né? Abastada, graças a essa corrente que nós demos o primeiro passo, graças a esse pacto que nós fizemos com Deus e graças ao Espírito Santo. Nada disso seria possível se não fosse o Espírito Santo. É Ele que me enche, é Ele que me dá paz, me dá a certeza de que embora a gente esteja lutando do lado de fora, do lado de dentro a gente tem paz. A gente tem a certeza que Deus está conosco, que a gente está fazendo não para nós, porque as conquistas nós administramos, nós somos administradores. Tudo vem dele e tudo é por ele e para ele. Então, o Espírito Santo nos dá a capacidade de administrar as conquistas, os bens que Deus nos permite ter. Eu sou muito grato, eu recebi o Espírito Santo e através desse batismo com o Espírito Santo, eu me tornei um homem forte. Outrora, as dificuldades me jogavam para baixo, hoje não. Hoje, se vem uma luta, eu tenho uma força, eu tenho a certeza do Espírito Santo que vai me direcionar, que vai me guiar e daqui a pouco eu vou vencer essa batalha. É o Espírito Santo que faz isso conosco. Só Ele consegue te capacitar para você vencer as guerras, porque é guerra, mas com o Espírito Santo a gente vence as guerras. Tá aí então, né? O Gleison hoje venceu as dívidas, parecia uma coisa intransponível, parecia uma coisa impossível e hoje tem aí sucesso, hoje ele faz a diferença. Você também, amigo e amiga, pode mudar essa situação. Você que se encontra aí numa vida econômica de fracassos, de problemas, a sua vida tem sido vazia, você está vazio de ideias, de inspiração, vazio de clientes, vazio de vendas, vazio de conquistas, de sucesso. Nós vamos determinar o fim do vazio na sua vida profissional e você tem então 6 horários à sua disposição, às 7, 10 e meio-dia, 15, especialmente 18 e 19h30, os 2 últimos horários. 18 horas, cair da tarde, Bispo Jean estará e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Você é o nosso convidado, tá certo? E para mais endereços, então, o site é universal.org/localizar. Você pode entrar nesse site e localizar o endereço mais próximo em todo o estado de Santa Catarina. Então, esta segunda-feira agora, 5 de maio, o grande dia do fim do vazio. Infelizmente, esta é a situação de muitos. Bolso vazio. Tudo que recebe logo desaparece. Trabalha muito, mas o que recebe não dá para viver. Corre atrás de clientes, mas nunca é o suficiente. Os dias vão passando e com isso nasce uma grande insatisfação. Como pode trabalhar muito e nunca ter nada?
semeias muito, e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Este versículo retrata o que você está vivendo? Venha mudar esta situação através de uma aliança com Deus. Este vazio terá um fim. Nesta segunda-feira, dia 5 de maio, o dia do fim do vazio, com uma bênção para todos os trabalhadores. Na oportunidade, traga sua ferramenta de trabalho. Na vigília das grandezas de Deus. Bem, então os dois horários principais às 18 horas, o Bispo já estará e eu estarei com você, estaremos juntos às 19h30 no Congresso da Prosperidade com Deus. Mas você tem aí os demais 4 horários ao longo do dia, às 7 da manhã, 10, meio-dia e 15 horas também. As reuniões têm duração por volta de 60, 70 minutos em média, reuniões objetivas de clamor, você vai participar da palestra para o sucesso e você vai vencer toda a situação. Avenida Mauro Ramos, 1310, nessa segunda agora, 5 de maio, tá certo? Bem, vamos conhecer agora como estava a vida da Erenilda, hein? Veja esse quadro muito interessante. Meu nome é Erenilda, tenho 55 anos e sou empresária. Vim do Nordeste, da cidade de Porteira, Ceará, uma cidade próxima a Juazeiro do Norte. E lá no Nordeste eu passei muita necessidade. Nós somos 8 irmãos, eu sou a 4ª filha e desses filhos eu fui a que mais passei fome e tinha uma falta de vitamina no corpo. Devido a essa fome que eu passava, eu só faltava desmaiar. Minha mãe me dava água com açúcar. Por que a minha mãe me dava água com açúcar? Porque a gente não tinha o que comer. Aí ela dava água com açúcar, para que a gente viesse ter um pouco de alívio da fome. Com 15 anos, eu conheci um rapaz, me casei. Ele não tinha dinheiro para pagar aluguel, ele conseguiu um dinheiro emprestado para alugar uma casa para a gente morar. E aí a gente foi para essa casa e eu achando que eu tinha feito um bom casamento, que o meu marido era aquele marido do sonho, mas não, ele tinha o vício da bebida. Ele, além dele já beber, ele se tornou um alcoólatra. Com o passar dos anos, eu tive minha filha, minha primeira filha, e a dificuldade continuava a ponto de eu cortar os macacão dela para fazer uma roupinha que coubesse a perna dela. Foi essa vida que eu vivi no início do casamento. Só que um dia uma pessoa chegou na minha casa e me falou do poder de Deus, me falou da Igreja Universal, me convidou. No dia que eu cheguei na Universal, aquele dia foi a minha maior alegria. A partir daquele dia, tudo na minha vida já começou a mudar. E foi na reunião da Prosperidade com Deus que eu aprendi a orar pelo meu esposo e aí ele começou a ser abençoado. Ele começou a ter uma vida já financeira melhor. Ele já começou a ganhar um pouco mais, já não faltava mais nada em casa. A prosperidade já começou a acontecer na nossa vida. Eu já arrumei um trabalho, já comecei a trabalhar. Aí foi acontecendo a vida ser uma vida diferente. E comecei a ir trabalhando, eu vi a prosperidade crescer ainda mais dentro da minha casa. Aquela casa que não tinha o reboco, que não tinha móveis, eu já comecei a reformar minha casa, já comecei a comprar móveis, já comecei a comprar os eletrodomésticos. E a vida foi cada dia melhorando. Os meus filhos estudaram, os meus filhos fizeram faculdade e hoje eu tenho um marido que ele é um príncipe. É um marido muito atencioso, muito carinhoso. Hoje nós temos 39 anos de casado, mas ele me trata como se nós tivéssemos
2, 3 anos de casado, porque hoje ele valoriza a esposa que ele tem. Deus fez uma obra completa na minha vida que eu nem sonhava em ser empresária. E chegou uma amiga e falou para mim que queria me passar a empresa que ela trabalhava. Ela tendo essa empresa, que ela não estava conseguindo manter aquela empresa, ela chegou para mim por volta de umas 10h30 da noite para me vender. E eu falei para ela, eu nem pensei, eu falei assim, eu compro a sua empresa, porque já havia esse desejo dentro de mim de me tornar uma pessoa empresária, de ter conquista, de realmente glorificar a Deus. E eu comprei essa empresa, não sabia nada do ramo do negócio, mas eu com fé, com confiança em Deus, o Espírito Santo me capacitou para que eu viesse a assumir essa empresa, consegui comprar, assumir. Não sabia, como eu citei, não sabia nada do ramo de materiais de construção. Eu assimilava algumas peças a algo do corpo, como, por exemplo, um cotovelo, como muitos conhecem cotovelo ou curva. Quando um cliente chegava para pedir, eu assimilava que era o quê? Um cotovelo, que é o que nós temos no braço. E ali foi cada dia conquistando, a cada dia lutando, não foi fácil. E Deus, Ele honrou, graças a Deus, hoje eu tenho uma sede própria, hoje eu tenho colaboradores, tenho caminhões, tenho carro, terrenos, casas de aluguéis, apartamentos, terreno para construir um sítio, porque hoje eu vejo o Deus o qual eu sirvo, que Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Ele promete na palavra dEle que nós temos que comer o melhor dessa terra. Então eu creio nessa palavra e o mais importante de tudo na minha vida é o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu não seria nada. Eu não teria nada, mas o Espírito Santo, Ele me capacitou, Ele me ensinou, Ele me orientou, Ele é o meu tudo, Ele é o meu instrutor, Ele é o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Eu vim do Nordeste, fiz um pacto com Deus, e a prosperidade aconteceu na minha vida e hoje eu tenho essa nova vida, porque o Espírito Santo, Ele me capacitou para isso. Tá então, né? A Erenilda fazendo a diferença, veio de outro estado e hoje em pacto com Deus, as coisas então estão fluindo para ela. E como ela disse, tem muitas conquistas, muitas propriedades, mas o mais importante, ela tem agora o Espírito Santo. Isso é prosperidade com Deus, você vê, Deus deu fim ao vazio, tanto interior dela quanto na vida profissional. Vamos clamar, determinar o fim do vazio na sua vida nesta segunda, 5 de maio, às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 horas e 19h30. Bispo Jean estará às 18, eu estarei com vocês às 19h30, na Mauro Ramos, 1310, é o Templo Maior, no centro de Florianópolis. Se você não tem a nova aliança do pacto, você receberá gratuitamente. Para mais endereços, universal.org/localizar, tá bom? Se organize, se prepare e teremos a bênção para todos os trabalhadores nessa próxima segunda em todos os ramos de atividade. E claro, hoje, quinta-feira, 1º de maio, nós estamos então aí a algumas horas da celebração dos casamentos. Você é o nosso convidado, 18 horas, CR da tarde, na Avenida Mauro Ramos, 1310, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até lá. O grande momento de celebrar o amor está chegando. Vem aí a celebração dos casamentos 2025, na Catedral de Florianópolis. A grande celebração acontecerá no dia 1º de maio, feriado, às 18 horas, em um evento emocionante e inesquecível. Celebração dos Casamentos 2025, na Catedral de Florianópolis. A oportunidade de transformar sonhos em realidade.